Fala aí, meus amores! Professor Baroni está de volta para a parte 2 da nossa aulinha sobre o Mano Totó, sobre Aristóteles. No vídeo de hoje, eu vou iniciar falando aí sobre a teoria das quatro causas de Aristóteles. Então vamos entender, a questão aí do problema filosófico da causalidade que Aristóteles vai trabalhar, Ele nos chama, ele nos convida a pensar o conceito da causa, de causa, mediante a quatro tipos diferentes e complementares. Então é o seguinte, as causas, razões de uma coisa ser o que é, explicam como algo se constitui. Bacana? Então vamos entender aqui. Primeiro eu vou olhar a causa material, que é aquela que corresponde à matéria do que algo é feito. Depois a gente olha a causa eficiente, é o que realiza o movimento das coisas e a sua transformação. E depois, a causa formal é aquilo que torna algo que é a sua essência. E por último, a causa final, que vai explicitar, deixar bem clara a finalidade ou razão última para algo existir. Bacana? Aí eu apresentei as quatro causas que explicam como se constituem os seres no mundo. E aí, entendeu? Não? Então se liga no exemplo que eu vou dar, tá bom? Imagina que na porta aqui do nosso colégio de curso de aplicação, a direção decidiu colocar uma estátua. Sim, tá lá uma belíssima estátua. E quem está nessa estátua? É uma estátua nada menos, nada mais de quem dele? Do professor Alberoni. Ai, que lindo! Sim. Então, para compreender essa estátua do professor Alberoni, vamos utilizar a teoria das quatro causas. Para uma estátua ser o que é, primeiramente é necessário haver o quê? Por exemplo, o mármore. Ela é uma estátua de mármore. Então, eu vou olhar a causa dela. Ela é feita de mármore. O mármore cumpre a função da causa material, a causa do que é feita determinada coisa. Bacana? Entretanto, somente essa pedra de mármore, somente essa matéria, não basta para termos uma estátua. Precisamos que outra coisa atue sobre essa pedra de mármore, criando algo, que é a ação de talhar. Estava um escultor fazendo o professor Alberoni. Neste exemplo, é o que chamamos de quê? De causa eficiente, a causa com a qual se realiza a mudança. Em seguida, é necessário que a estátua ela assuma uma determinada forma para ser o que é. Ela vai sofrer um processo de transformação, aquela transformação de um pedaço de mármore em uma estátua do professor Alberoni é nomeada pelo Aristóteles de causa formal, a forma que faz com que algo seja o que é. Finalmente, as três causas atuam para realizar certo fim ou propósito. É a finalidade. Olha aquela estátua, qual é a finalidade dessa estátua? A finalidade para a qual se transformou o mármore na estátua do professor Alberoni. Essa finalidade é a chamada de causa final, a razão última para algo existir. Ou seja, eu quero valorizar a imagem desse grande educador que é o Alberoni e fiz uma estátua dele. Bacana? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a lógica aristotélica. Na lógica aristotélica, destaca-se sua teoria acerca do silogismo, O termo silogismo significa conexão de ideias e foi empregado por Aristóteles para designar a argumentação lógica ideal, o famoso método dedutivo, Constituída de três proposições que respeitam a seguinte hierarquia. Bacana? O que acontece? As duas primeiras proposições, chamadas premissas, elas vão conduzir de forma obrigatória a terceira, que é denominada de conclusão. Vamos aqui trabalhar um exemplo clássico do silogismo aristotélico. Premissa número 1. Todos os homens são mortais. Premissa número 2. Sócrates é homem. Conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Viu? Premissa 1, 2 e a conclusão. Então, a teoria aristotélica do silogismo constitui parte fundamental da lógica, pois é por meio dela que vamos elaborar as demonstrações ou provas das quais dependem o pensamento científico e o filosófico. Bacana? Então, raciocínios e silogismos são procedimentos mentais ligados ao conhecimento, pois inferir significa que só podemos conhecer algo mediante ao conhecimento prévio de informações que nos levam a uma conclusão.
O silogismo, então, apresenta 3 características principais. Vamos a ela? Vamos então. Primeiro, ele é imediato, porque exige um percurso para que se possa chegar a uma conclusão. Lembra? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, é dedutivo, uma vez que é um movimento que parte de certas afirmações verdadeiras para chegar a outras específicas. E também verdadeiras, obviamente, que dependem necessariamente das primeiras. Está tudo interligado. É necessário, porque a conclusão a que se chega resulta, de forma obrigatória, da verdade do ponto de partida. Lembra? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Agora, sobre a natureza social do ser humano, o Aristóteles declara que o ser humano, fora da sociedade política, não é propriamente humano. Para ele, o ser humano é um animal político. Se ele está fora da sociedade, ele é uma besta ou um deus que não precisa da sociedade. Ou seja, sendo o ser humano um animal social, pressupõe-se nessa definição a realização de sua capacidade moral. Ou seja, é somente em sociedade que a humanidade pode atualizar suas virtudes potenciais. O ser humano necessita viver em sociedade, efetivando-se assim, as ações orientadas pela justa razão. Em termos mais diretos, poderia dizer que excluir da sociedade não há humanidade. É necessário ter sociedade para existir humanidade. Aristóteles está aí ressaltando que a função humana de uma vida virtuosa requer, é necessário, precisa sim da sociedade política. Bacana? Então afirma-se assim a vida moral dependente da sociedade política. Bacana, galera? Ou seja, em sua essência, o Estado, a sociedade política, ela corresponde à universalidade dos cidadãos que iguais entre si, somente os cidadãos, têm o direito de participação nas assembleias. Tão importante na vida política grega, como a gente via na democracia ateniense, e de exercer cargos públicos e administrativos. Meus amores, o vídeo está longo, então vamos finalizar aqui, Por último agora, eu vou falar sobre as formas de governo segundo o Aristóteles, O Aristóteles vai estabelecer um critério para distinguir as formas de governo. Como que ele faz isso? Ele vai usar um número dos que exercem esse poder político. Vamos lá, vamos pensar. Assim, por exemplo, a monarquia, qual é o número que exerce a monarquia? É o governo de um só. A aristocracia é o governo de uma minoria. E a república, para Aristóteles, seria o governo da multidão. Para ele, todas essas formas são boas. Por que são boas? Porque são justas. Independente da quantidade do que estão no poder público, nelas a sociedade política ela vai existir conforme sua natureza, voltada para o bem comum. Então, qualquer forma de governo que seja voltado para o bem comum, seja de muitos, ou de poucos, ou de um, é legal. Agora, existem formas que são degeneradas ou corrompidas. Por sua vez, essas formas vão contrariar o ser natural da sociedade política, exercendo-se ali o poder em benefício, vejamos, de um grupo particular. E, por conseguinte, por consequência, desviando não apenas dos interesses mais gerais dessa sociedade, como também e principalmente dos fins virtuosos do Estado. Degenerou o que é o Estado. Assim, ele chama essas formas de tirania, a oligarquia e a democracia. Sendo a tirania a forma corrompida da monarquia, que ocorre quando esse rei, adotando medidas que contemplam unicamente os seus interesses e não da sociedade, transforma esse poder político em usufruto pessoal. Temos também a oligarquia, que é o tipo de governo em que o acesso à cidadania é, consequentemente, aos cargos públicos, e consequentemente aos cargos públicos, é diretamente relacionado à posse de riqueza, ou seja, aquela minoria que tem riqueza vai utilizar essa riqueza em favor de si mesmo, sendo o poder direcionado às vantagens dos mais ricos. E por último, a forma degenerada ali da república é a democracia, a forma de governo que estende a cidadania àqueles que na concepção de Aristóteles estão sobre a vida mecânica do trabalho manual. Equivale ao poder aparentemente controlado pelos mais pobres.
né, segundo a sua vontade, mas com grande frequência, né, conduzida ali pelos políticos demagogos que vão manipular essa massa, que vão manipular essa opinião popular. Então, finalizando, né, para retomarmos aí em particular uma das formas virtuosas de governo, né, a república, pensada ali por Aristóteles como a forma de organização política tendencialmente mais estável, né? Então, Aristóteles, ali, das formas de política, vai defender a república. Em sua definição, a república caracteriza-se pela extensão considerável da cidadania, contudo, sem ampliá-la ao ponto de conferir direitos cívicos aos indivíduos de condição econômica muito baixa. Dessa maneira, né, a república seria uma forma mais estável de governo, por se constituir em um conjunto, como eu posso dizer, mais amplo de cidadãos, com predomínio, obviamente, de um grupo com condição socioeconômica intermediária. É assim, o que está deixando bem claro aqui? Que para Aristóteles, os pobres não devem participar da vida política, né? A ideia que ele está carregando ali é uma ideia de que o pensamento político ele é exclusivo dos cidadãos. E quem é cidadão em Atenas, vocês lembram? Homens maiores de 21 anos, filhos de pais e mães atenienses. E o Aristóteles defende a ideia de que aqueles que exercem trabalhos braçais, escravos, trabalhos pesados, não têm tempo para ter lazer e nem para discutir a política. Por isso que ele critica a democracia. Ele acha que essa massa seria manipulada por demagogos, tá bom? Isso era muito comum, esse tipo de pensamento de afastar os trabalhadores braçais, os mais pobres da vida política. Isso era não só de Aristóteles. Outros filósofos defendiam essa ideia também. Bacana, galera. Foi um assunto aí bem longuinho, né? Aristóteles é grande, mas é muito interessante também, né? Quem não baixou ainda nossos encontros ao vivo, baixe. Quem teve na aula presencial já anotou esse conteúdo todo, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.